Como os submersíveis russos podem colapsar a internet? Chefe de inteligência da OTAN fez um recente alerta sobre a possibilidade de a Rússia utilizar equipamentos para sabotar cabos submarinos que conectam países em redes de internet. O presidente russo Vladimir Putin, a bordo de veículo submersível em julho de 2019 em Moscou, Mikhail Shchevetrov, jet imagens. Desde a fatalidade envolvendo a implosão da expedição da OceanGate aos destroços do Titanic, o mundo nunca esteve tão interessado em discussões envolvendo veículos submersíveis como apontam os dados de pesquisa do Google. Recentemente, no contexto da guerra da Ucrânia, o chefe de inteligência da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, fez um alerta sobre a possibilidade de a Rússia utilizar submersíveis para sabotar cabos submarinos que conectam países em redes de internet, que seria uma retaliação às nações que apoiam os ucranianos. David Cutler, secretário-geral para a Inteligência e Segurança da Aliança Militar, disse que existe um risco persistente e significativo de ataques da Rússia contra esse tipo de infraestrutura. Existem preocupações crescentes de que a Rússia possa atacar cabos submarinos e outras infraestruturas críticas em um esforço para perturbar a mídia ocidental para ganhar vantagem contra as nações que estão fornecendo segurança à Ucrânia, declarou. Os russos estão mais ativos neste domínio do que vimos em anos. No total, os cabos submarinos carregam cerca de 10 trilhões de dólares americanos em transações financeiras todos os dias. Então, eles são realmente um pivô econômico, acrescentou. Essas declarações reacenderam uma discussão do Ocidente de décadas sobre qual o impacto que os russos poderiam provocar na internet global. Afinal, a nação de Vladimir Putin poderia simplesmente cortar o acesso de países à internet usando submersíveis? A CNN explica abaixo. A importância dos cabos submarinos. Os cabos submarinos são a força invisível que sustenta a internet moderna como a conhecemos, sendo muitas vezes nos últimos anos financiados por Big Techs como Meta, Google, Microsoft e Amazon. Em um mundo de conexão sem fios e smartphones, esses cabos carregam quase todas nossas comunicações, mesmo que mal tenhamos consciência de que eles existam. Geralmente temos uma percepção da internet como algo invisível que viaja pelo ar, mas todo esse fluxo de internet de dados viaja pelo planeta em 98% das vezes via cabos submarinos. Esses cabos submarinos são o esqueleto físico, a infraestrutura principal que a internet reside para que essas informações sejam trafegadas. Explica Victor Veloso, mestre em Relações Públicas Internacionais pela USP, a CNN. Esses cabos geralmente estão concentrados na costa leste e oeste dos Estados Unidos, na China, passando também pelo Japão e mais recentemente na Europa. A Europa começou a ter um protagonismo maior, com países como a Holanda, a França e a Alemanha cada vez mais aumentando sua influência dentro dessas intricadas malhas de transmissão completa. Mapa mundial de cabos submarinos que conectam países, segundo a empresa de telecomunicações Telegeography, em julho de 2023, Telegeography Submarine Cable Map. Pesquisador especializado em guerra cibernética com foco nessas infraestruturas, Veloso conta que esses cabos possuem a espessura de uma banheira de jardim, com uma capacidade de transmitir muito maior do que qualquer dispositivo Wi-Fi, chegando até 200 terabytes por segundo de transmissão, de acordo com a empresa de telecomunicações Telegeography, que monitora constantemente a rede de cabos submarinos ao redor do globo. Existem
Em junho de 2023, 485 sistemas de cabos submarinos operantes e outros 70 sendo construídos. Esses números dizem respeito apenas aos cabos responsáveis pela transmissão de dados entre países, excluindo ainda toda a gama de cabos submarinos que transmitem energia ou que têm uso privado por governos, por exemplo. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos pontua que os cabos submarinos desempenham um papel crítico não apenas interconectando os Estados americanos, mas Estados Unidos com o resto do mundo. Eles também apoiam empreendimentos críticos de segurança comercial, econômica e nacional, e transportam a maior parte do tráfego de comunicações offshore civis, militares e governamentais. Cabo submarino da ilha Iaqueta, em Fiji Jet Imagens. No Brasil, a Agência Nacional de Telecomunicações Anatel afirma que os cabos são utilizados no Sistema de Telecomunicações Nacional desde 1857, mas recentemente, em junho de 2021, foi inaugurado um cabo que conecta diretamente o Brasil e a Europa, com 6.000 km de extensão, podendo chegar a 5.000 metros de profundidade em alguns pontos. Os cabos submarinos têm algumas vantagens em relação aos satélites. Além de serem mais rápidos, são mais baratos. A redução de custo é de cerca de 50%. Quando chove forte ou há furacões, por exemplo, o sinal não é afetado. A capacidade de enviar dados pelo cabo é até 1000 vezes maior do que pelo satélite. E ainda, um outro ponto positivo: o caminho que o sinal percorre pelo fundo do oceano até chegar ao destino é bem menor que a distância do sinal vindo dos satélites, pontua a Anatel. É possível atacar esses cabos? Sim, mas a questão não é tão simples. O pesquisador Victor Veloso explica que um cabo submarino em si não é algo fácil de se defender. Você tem que pensar toda a extensão que esse cabo ele percorre ali no assoalho oceânico e entender que um ataque pode vir via submersível, mergulhadores que saem de um barco e vão até o cabo e fisicamente destroem aquilo com uma facilidade tremenda. São ativos frágeis, fáceis de serem destruídos, afirma. O especialista em segurança cibernética Rafael Franco contou à CNN que os cabos estão sujeitos a acidentes causados também por fenômenos naturais ou animais marinhos. Âncoras soltas e barcos de pesca também são fatores comuns a episódios envolvendo os danos aos cabos. Chegada de cabo submarina 2 África à estação de Barcelona em outubro de 2022, David Oller, Europa Press via Jet Imagens. No entanto, Veloso pontua: a questão é que a internet funciona com base em um sistema extremamente redundante, isto é, caso um cabo submarino seja sabotado, é possível reajar a rede para encontrar outra forma dos dados chegarem a um ponto a outro. Caso uma rota determinada não seja mais acessível, o protocolo TCP/IP tem como primazia readaptar esse fluxo de transmissão de dados, acrescentou o especialista. Rafael Franco, especialista que pode acontecer uma interrupção temporária ou perda de conectividade nas áreas atendidas pelo cabo afetado, mas as rotas de contingência e planos de recuperação trabalhariam para minimizar impactos. Dois especialistas concordam que seria necessário um ataque em massa a atingir simultaneamente uma gama de cabos importantes para criar o impacto real da conectividade. O Ocidente tem histórico de sabotagens, da mesma forma que o chefe de inteligência da OTAN, David Cutler, chamou a atenção para os riscos de um ataque russo contra a infraestrutura de cabos submarinos. O secretário de Defesa do Reino Unido, Ben Wallace, disse que não há dúvidas de que a Rússia tem a intenção
e a capacidade de atingir as linhas subaquáticas. Essas declarações estão longe de ser a primeira vez que o Ocidente conjectura sobre um potencial ataque russo contra essas telecomunicações marítimas. Uma reportagem do New York Times, publicada em outubro de 2015, por exemplo, citava oficiais da Marinha dos Estados Unidos falando da preocupação de navios russos estarem próximos demais de cabos submarinos para o conforto dos americanos, o que colocava em risco quase todas as comunicações globais de internet. A CNN na época apurou que o alerta surgiu quando um navio militar russo chamado Yantar cruzou repentinamente o Atlântico e começou a descer a costa leste americana. Chefe de inteligência da OTAN David Cutler. Reprodução. No entanto, em termos de exemplos práticos sobre sabotagens a cabos submarinos que já foram praticados muitas vezes, é o próprio Ocidente quem está por trás. Nos anos de 1970, ainda durante a Guerra Fria, foram os próprios Estados Unidos que grampearam linhas de comunicações submarinas da União Soviética do Mar de Okhotsk, no extremo leste russo, em uma operação da CIA e da NSA que ficou conhecido como Ivarbergs. Mergulhadores acoplaram equipamentos especiais nos cabos soviéticos em um esquema de espionagem que perdurou por quase uma década. Além das agências americanas, a Agência Britânica de Inteligência, GCHQ, também possui um histórico de sabotagem a cabos submarinos, como mostraram documentos revelados por Edward Snowden em 2013. De acordo com documentos reportados pelo jornal The Guardian, a GCHQ obteve secretamente acesso às redes de cabos que transportam chamadas telefônicas do mundo e o tráfego da internet. A agência britânica esteve em posse de 600 milhões de eventos telefônicos diariamente, comprometendo mais de 200 cabos submarinos de fibra óptica, mostrou Snowden. A americana NSA fez uma operação semelhante chamada Upstream, acessando comunicações desses cabos à medida que os dados passam. A ameaça russa e o risco à internet global. A inteligência da OTAN ficou mais atenta para um potencial sabotagem promovido pela Rússia contra os cabos submarinos desde que as explosões nos oleodutos Nord Stream em setembro do ano passado, cuja autoridade não foi determinada. Uma reportagem do Wall Street Journal chegou a apontar para a possibilidade de autoria ucraniana, o que foi negado pelo governo do país. Após o episódio Nord Stream, a OTAN aumentou significativamente o número de navios patrulhando os mares do Norte Báltico e estabeleceu uma célula de proteção de infraestrutura submarina crítica. A ameaça é real e a OTAN está agindo, disse o tenente-general alemão Hans-Werner Ehrmann, que está do comando da nova célula desde fevereiro. No entanto, o analista sênior do Telegeography, Jonathan Irzhebor, afirma que não apenas os russos não seriam capazes de provocar um colapso global na internet, como dificilmente seria desejável para a própria Rússia. Seria detrimental para os russos, não seria particularmente fácil provocar qualquer dano na internet, como existe uma incrível redundância e resiliência construída para as redes de internet. Cabos ficam fora do ar a toda hora e se um cabo se perde, muitas capacidades podem ser repetidas para outro sistema, disse Irzhebor. Demandaria um esforço para atacar múltiplos cabos simultaneamente, o que seria percebido bem cedo, então praticamente impossível de se concretizar, complementa. Adicionalmente, precisa considerar que isso iria impactar os russos talvez mais do que a gente. Eles são muito mais dependentes de acesso à internet do que nós, porque muitos do nosso conteúdo está armazenado localmente.
Se os russos forem derrubar sistemas que afetam os principais hubs europeus como Frankfurt, Estocolmo, Amsterdã, os quais eles são muito dependentes, as chances são de que isso prejudicaria tanto eles quanto qualquer um, concluiu o analista. O pesquisador Victor Veloso pontuou ainda que os russos poderiam tentar provocar um impacto nos ucranianos atacando os cabos submarinos que estão em sua própria jurisdição e até mesmo na Crimeia ocupada desde 2014. A Ucrânia teria dificuldade em ter acesso mais rápido à internet, mas eles não dependem única e exclusivamente desses cabos. Existem malhas terrestres bem com uma capacidade de transmissão muito menor, mas ainda assim você não conseguiria desligá-lo completamente do mapa, explica.